Olá pessoal, estamos começando mais um Conexão Fieldview, nosso bate-papo sobre agricultura digital. Esse é o episódio 7, a gente vai fazer um bate-papo sobre compatibilidade. Meu nome é Guilherme Belardo, sou gerente de produto. E eu sou a Paula Arruda, do time de marketing. Você falou que a gente vai falar sobre compatibilidade. Eu acho essa palavra super complexa. Você pode explicar melhor para a gente o que é? Pois é, compatibilidade parece até uma palavra nova, né? Mas a definição de compatibilidade é muito simples. A compatibilidade nada mais é do que a conexão que se dá entre o equipamento, seja ele de colheita, pulverização ou plantio, e o FieldView. Então a conectividade é essa transferência de dados que se dá entre eles para a gente poder gerar mapas para melhor insight do agricultor dentro da plataforma. Legal, não tem nada de complexo, pessoal. A gente vai explicar para vocês direitinho como é que funciona tudo. Exatamente. E para explicar como é que funciona isso, explica para a gente como é que é a conexão entre o equipamento e o FieldView. Tá bom. Eu trouxe aqui para vocês essa pecinha bastante pequena que a gente chama de drive, tá? Ela cabe na palma da mão. E é através dessa peça que a gente coleta os dados de plantio, pulverização e colheita dos equipamentos durante a operação. Então, esse drive ele passa através de Bluetooth a informação para um iPad que está dentro da cabine de um desses equipamentos. E é através desse iPad que o agricultor tem ali em tempo real o desenho dos mapas da operação dele. Legal, e assim, a gente sabe que essa conectividade se dá principalmente em colheita e pulverização, através do drive, que é uma forma muito simples, mas também a gente sabe que quando a gente vai para um equipamento de plantio, onde você tem um trator, um equipamento compatível que seja um trator e uma plantadeira, você precisa também ter a conexão entre eles. E eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona isso. Normalmente a gente tem tratores, a maioria dos tratores já são compatíveis, a maioria das marcas de tratores já são compatíveis com o FieldView, e a gente tem alguns sistemas de plantio que são instalados nas plantadeiras ou que já vem de fábrica instalado na plantadeira, e eles fazem essas duas conexões, trazendo informação de posição através do GPS do trator e todas as informações de plantio através da plantadeira. Mas tem muito caso ainda que a gente tem no campo, onde o agricultor tem um trator antigo ou tem um trator sem piloto automático, sem GPS. Então isso acaba limitando um pouquinho a compatibilidade de plantio muitas vezes lá no campo, né? É verdade, tem muito agricultor mesmo com trator descabinado e com equipamentos bastante simples, mas aí esse agricultor ele nunca vai poder ter FieldView? Então, na verdade, é muito pelo contrário. A gente tem uma ferramenta que a gente dá acesso a todo agricultor, não só o agricultor que tenha grandes máquinas e grandes áreas, mas também para o agricultor pequeno. E para isso a gente tem desenvolvido parcerias com empresas de sistema de plantio nacional a um custo muito acessível para que esse agricultor que tem um trator sem cabine, uma plantadeira pequena, uma plantadeira sem tecnologia, consiga conectar esses sistemas de plantio e assim levar essas informações para dentro do FieldView para ele ter melhores informações de plantio. Legal, né? E falando um pouquinho assim sobre o sistema de plantio, a gente sabe que a gente tendo essa compatibilidade de plantio, pulverização e colheita, muitas vezes o cliente tem muitos insights, mas tem inúmeros casos onde o agricultor tem somente uma operação compatível. E aí eu queria escutar um pouquinho de você, nesses casos, se o agricultor vê benefício, se ele tem algum valor tendo apenas uma aplicação. É verdade, pode ser que o agricultor tenha compatibilidade com só uma operação, né, gente? E aí nesse caso, por exemplo, vamos imaginar que o agricultor seja compatível só com plantio. Então ele vai ter na propriedade dele mapas sendo gerados das operações de plantio. Mas ele consegue ter muito benefício em relação a isso. Por quê? Imaginem só ele tendo a operação de plantio dele sendo mapeada em tempo real e ele podendo visualizar isso dentro da cabine do trator. Então ele vai verificar, por exemplo, a população que está sendo plantada, ele vai ter a velocidade da plantadeira, ele vai poder inserir híbrido e variedade, assim como data de plantio. Então, imagine uma parte da plantadeira, uma seção dela, ou uma linha com uma falha, ou então a plantadeira inteira colocando uma população que não é a desejada para aquele híbrido. Ele pode parar a operação em qualquer momento e fazer essa correção na hora, sendo que se ele não tivesse o FieldView, ele só ia ver isso depois que a cultura tivesse emergido. A gente teve inclusive caso de agricultor que ele estava fazendo o plantio e no primeiro dia de plantio ele conseguiu identificar isso no FieldView que estava com uma regulagem errada, ele estava colocando uma população menor. Agora fala pra gente um pouquinho de pulverização, qual que é o valor da pulverização? Se ele for compatível só com pulverização, também ele vai ter sempre um mapa sendo gerado dentro da cabine em tempo real
e aí ele vai poder checar vazão. Imagina se a vazão não está correta, se ele está jogando uma cauda a mais naquela área, por exemplo, ele está gastando mais produto. Se uma vazão tiver menor do que a recomendada, é pior ainda, porque aí o que ele estiver usando de produto não vai funcionar corretamente. E ele vai ter também, por exemplo, mapa por equipamento do pulverizador, mapa por operador. Então ele pode saber todas as ações, todas as pulverizações que foram feitas por cada operador da fazenda, além de produtos que ele está usando e a data da pulverização, Gui. Ele consegue controlar melhor a vazão, saber exatamente qual produto está aplicando, se tiver um erro operacional ele identificar, e acho que o pulverizador é importante porque é uma das principais operações. Enquanto a gente faz 2 de plantio e 2 de colheita durante a safra, a pulverização a gente faz muitas vezes mais de 10, 12 operações. E de colheita, que a gente considera a principal delas, explica um pouquinho para a gente qual o valor que tem a operação de colheita se ele tiver só compatibilidade de colheita. Colheita é o fechamento, né? É ali que ele vê o resultado da safra inteira, de todas as visitas que ele fez na lavoura, é ali que ele colhe todo o resultado. Então o mapa de colheita traz muitos insights e dados para o agricultor, como desde peso seco, como peso úmido, umidade e as regiões do talhão onde ele colheu mais e onde ele colheu menos, facilitando para ele a tomada de decisão na próxima safra. Então, ele pode verificar se aquele híbrido ou variedade é realmente o recomendado para a área dele, se aquela população que ele plantou foi a que maior trouxe resultado, e ele vai poder tomar decisões para o próximo ano baseados nesse mapa de colheita. Eu acho que o mapa de colheita também é uma ferramenta a mais importante que a gente tem hoje, porque ele consegue fazer análise de produtividade, realmente ele verifica tudo que aconteceu durante a safra, se aconteceu algum erro operacional, seja no plantio ou na pulverização, ele vai visualizar no mapa de colheita. Legal, a gente sabe que o mapa de colheita é o mais importante que a gente tem no FieldView. Mas muitas das informações que a gente tem no mapa de colheita, elas são geradas no plantio, que são híbridos, variedades, população, que é o que vai dar essas diferenças de produtividade, eventualmente, vai ter essas análises de produtividade dentro da colheita. E a gente sabendo disso, explica um pouquinho quais são as novas ferramentas que a gente desenvolveu para o agricultor que não tem compatibilidade ou o agricultor que tem compatibilidade só de tratores, por exemplo, e não quer fazer um investimento numa plantadeira. É muito legal esse ponto, porque o time de produto avançou bastante nessa questão. Então, se o agricultor ele for compatível só com colheita, mesmo assim ele consegue inserir mapas de plantio manualmente dentro da conta dele do FieldView. Então, se ele não tiver compatibilidade nenhuma, se nem o trator e nem a plantadeira forem compatíveis, ele consegue desenhar um mapa de plantio dentro da conta FieldView dele, inserindo população, inserindo variedade ou híbrido, assim como data de plantio, por exemplo. Esse mapa vai estar disponível para ele na conta, para ele poder fazer uma análise de produtividade assim que ele realizar a colheita. E aí você comentou também se ele tiver uma compatibilidade parcial de plantio, né? Que seria o caso dele ter um trator compatível e uma plantadeira não compatível. Nesse caso, ele consegue realizar a operação de plantio em tempo real, ele consegue ter todas as informações que eu comentei anteriormente, menos a informação de taxa variável da população, que ele vai ter que inserir manualmente, uma vez que ele não tem o monitor de plantio para controlar isso. Legal, então ele só não vai ter a população de semente que efetivamente vai estar caindo, mas todas as outras informações de velocidade, data de plantio, que são importantes para ele fazer a gestão da colheita depois, a gestão de análise de produtividade, vão estar lá para ele disponíveis, né? Exatamente, é isso mesmo. Legal, então a gente falou um pouquinho também do quanto que a gente evoluiu em termos de features, em termos de novidades de produto, em termos de novas compatibilidades que a gente está trazendo, mas é importante a gente mostrar aqui também o quanto que a gente evoluiu em termos de percentual de compatibilidade. Então, se a gente olhar em plantio, por exemplo, a gente quando lançou o produto FieldView aqui no Brasil, a gente tinha 5% de compatibilidade, hoje nós temos praticamente 25% de compatibilidade de todas as máquinas que estão no campo. E com essas novas desenvolvimentos com fabricantes locais de sistema de plantio, a gente já tem possibilidade de atingir 90% dos agricultores e a gente não para por aí, a gente vai continuar trazendo novos produtos. Em termos de pulverização, quando a gente lançou o produto no Brasil, a gente tinha 0% de compatibilidade de pulverizador autopropelido, hoje nós estamos em torno de 45%, é uma evolução importante. E em termos de colheita, que a gente já comentou aqui que é o mais importante, a gente partiu de 30% para 70%. Então a gente tem certeza para poder afirmar para todo mundo que hoje o FieldView é com certeza a plataforma que tem maior compatibilidade no mercado, com a maior quantidade de marcas, com a maior quantidade de cores de equipamentos no Brasil. E uma prova disso foi o que a gente viu na AgriShow.
Foi a primeira AgriShow que a gente participou como FieldView e a gente estava presente em mais de 20 parceiros, ou seja, praticamente todas as marcas tinham alguma comunicação falando do FieldView, falando da integração com o FieldView. E assim, falando da evolução, parece que fica cada vez mais difícil a gente identificar um equipamento compatível, porque o pessoal fala, pô, a gente está aumentando marca, está aumentando modelo, como é que faz para a gente identificar um equipamento compatível? Aí eu queria que você contasse um pouquinho da novidade que você está trazendo para a gente. Pensando nisso, é que a gente está trazendo uma ferramenta que vai ser bastante útil para os nossos consultores FieldView, para eles usarem no campo, porque com esse aumento de compatibilidade não tem como a gente ficar decorando lista de qual equipamento é compatível e qual não é. Então essa ferramenta vai ser um aplicativo chamado FieldView Conecta, e ele vai funcionar offline, pensando aí nas dificuldades que a gente tem muitas vezes em alguns campos do Brasil de não terem a internet. Então, os consultores vão poder baixar esse aplicativo em qualquer modelo de tablet que existe hoje, ou de telefone, de smartphone. E com esse aplicativo, que tem um uso bastante simples, na verdade, ele só precisa saber qual é o trator e qual é a plantadeira, ou o pulverizador, ou a colheitadeira do agricultor. Ele chega numa mensagem lá no final, parabéns, seu equipamento é compatível com o FieldView, ou então não, ainda, seu equipamento ainda não é compatível com o FieldView, porém a gente vem trazendo atualizações a todo momento. E uma coisa bem legal do aplicativo também, Gui, é que ele traz, caso o conjunto de trator e plantadeiras precisem de um chicote, né, de um cabo que a gente fala para poder conversar com o FieldView, esse cabo ele vem especificamente ali na mensagem escrito no final, quando ele chega no cheque de compatibilidade. Então não tem perigo do drive, do iPad chegar na fazenda do agricultor sem um cabo que também é necessário para a instalação. Sem esse cabo ele não vai conseguir fazer a conexão e não vai conseguir fazer o sistema rodar. Exato. E acho assim, por mais que a gente já tivesse essa informação disponível no site, a gente tinha muita dúvida exatamente com relação a cabo. Então acho que o FieldView Connect ele realmente vai trazer essa facilidade de identificar um equipamento compatível e efetivamente ajudar todo mundo que está no campo a chegar no equipamento compatível e a gente vender melhor o FieldView, ter essa informação melhor sobre o equipamento compatível com o FieldView. E ele já está disponível? Ele está quase disponível, a gente está terminando alguns ajustes, mas assim que ele tiver, a gente vai soltar um comunicado aí para a galera. Excelente. Mas Gui, eu sei que você também tem novidades aí para trazer para a gente. Conta para nós o que está vindo aí para o nosso agricultor. Então a gente está sempre evoluindo em compatibilidade. Então, em termos de plantio, apesar de a gente já ter uma penetração bem grande, a gente está falando com mais fabricantes nacionais para ter mais sistemas de plantio disponível para o agricultor de outras marcas. E também a gente está fazendo mais parcerias com o maior número de fabricantes possível para que essa solução já esteja disponível de fábrica. Ou seja, o agricultor que vai comprar uma plantadeira nova, ele já tem essa solução instalada no equipamento dele. Pulverização da mesma forma, a gente está evoluindo com fabricantes nacionais de autopropelidos e também a gente está buscando solução para pulverizador de arrasto muito simples, como a gente tem de plantio, num custo acessível, para a gente dar acesso a praticamente 100% do mercado de pulverização. E de colheita, apesar da gente já ter evoluído bastante e estar num patamar bom, a gente ainda busca solução para aquele agricultor que tem uma colhedora antiga ou que tem uma colheitadeira sem tecnologia nenhuma. Mas a grande novidade que a gente vai trazer mesmo para a safra do ano que vem, para a safra 2019, que vai estar disponível para ele, é a colheita de algodão, é a colhedora de algodão, que nós vamos ter compatibilidade com o principal fabricante de equipamentos que vende hoje no Brasil. Então acho que isso vai ser um grande avanço para o agricultor brasileiro que tem produzido cada vez mais algodão e que tem uma participação grande no mercado mundial de algodão. E a gente não para por aí, né? Porque a gente sabe que tem outras operações que são importantes. Então, nós vamos trazer produtos ou novidades de preparo de solo, para ele conseguir controlar um pouquinho a área de preparo de solo dele, também de sistemas e distribuidores de fertilizantes sólidos, seja ele autopropelido, seja ele de arrasto. Então, a gente vai estar evoluindo com isso e a gente espera muito em breve a gente estar fazendo um outro capítulo aqui, um outro episódio aqui mostrando essa evolução de compatibilidade e falando um pouquinho mais do quanto a gente está evoluindo. Tô vendo que eu vou ter que inserir mais um item no nosso aplicativo FieldView Conecta, né? Que agora são as colheitadeiras de algodão. É isso aí. Muito legal. Pessoal, a gente está chegando ao fim de mais um episódio do Conexão FieldView. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre compatibilidade, acesse o nosso time de experiência do cliente, acesse o nosso time de marketing, acesse o nosso time de produto. A gente tem todas as ferramentas para vocês verificarem isso através do site, o FieldView Conecta, e fiquem conectados. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado. Pessoal, estamos começando mais um episódio do Conexão FieldView. Conectividade em
compatibilidade? Sou eu? Você tem que me perguntar. O agricultor vai visualizar os mapas em tempo real. Eu perdi. Fiquem conectados. Pô, Paulinha. Ah, não deu.